Agora, nesse vídeo, finalmente vamos introduzir a noção de energia e momento na relatividade restrita. Primeiro, vamos começar relembrando o que é o quadrimomento da aula passada e que ele é gama m, no primeiro componente é c e nas outras componentes é a velocidade. Certo. Também vimos que podemos definir a quadriforça como a derivada do momento no tempo próprio. Tal. Então, se o quadrimomento, a quadriforça, for igual a zero, temos que o quadrimomento se conserva. E essa é a noção importante para a gente, que na ausência de forças externas, a gente vai ter que as quatro componentes do quadrimomento vão se conservar. Quando a gente lida com a física clássica newtoniana, a gente também tem quatro quantidades que conserva: a energia e as três componentes do momento. Então, aqui a gente pode fazer essa analogia com a relatividade restrita e definir a energia. Então, vamos criar aqui a definição que a energia ela vai ser o P0. Então, a componente zero do P é energia. E para corrigir as unidades, eu vou dividir por C. E assim as unidades vão ficar certas. E as outras componentes do quadrimomento P vão ser as componentes do momento tridimensional PI. E aqui onde o I ele é um valor que é 1, 2 ou 3. Ou seja, essa aqui está dizendo que a componente x do quadrimomento é a componente x do momento. As mesmas coisas para o y e para o z. Então, a gente pode escrever o quadrimomento em termos dessas definições que a gente teve agora. Então, nosso PI vai ser energia sobre C na primeira componente e nas outras componentes iremos ter o momento. Veja que tem uma diferença entre o quadrimomento, que a gente denota com esse mi em cima, e o momento tridimensional, que é o momento do espaço dos pontos, do espaço tridimensional, que é um momento que tem uma flechinha. Então a gente tem essas duas diferenças, o quadrimomento que é esse e o momento que é esse. Então agora a gente vai comparar com essa definição anterior que a gente tinha do quadrimomento, que era gama m c v, e aqui a gente vai tirar qual que é o valor da energia relativística. Então escrevemos aqui a energia relativística, ela é exatamente gama m vezes o c. E é claro que a energia ela tem o C aqui, a energia é sobre C, então a gente tem mais um C multiplicando aqui, então vai ser gama mc ao quadrado. Justamente a gente definiu esse, sobre esse aqui para as unidades estiverem corretas, e isso aqui realmente tem unidade de energia, né? Massa vezes velocidade ao quadrado. E as outras componentes, a gente vai ter o momento relativístico, que ele, comparando também as duas formas de escrever esse quadro-momento, a gente sabe que o momento ele é gama mv. Então, a gente muito parecido com o momento de física clássica, ele só vai ter o gama aqui, mostrando que esse valor vai depender do referencial em que você está olhando. Tanto a energia quanto o momento vão ser dependentes do referencial. É, mas o que não é dependente do referencial, então, que é invariante, vimos no vídeo passado, que é o produto interno, PMI, PMI,
que ele é massa ao quadrado vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, se a gente fazer o PMI do quadro vetor aqui, a gente tem que é energia ao quadrado sobre c ao quadrado, menos as componentes 1, 2 e 3, né? Então a gente vai ter menos o módulo de P ao quadrado aqui, igual a massa ao quadrado vezes o c ao quadrado. Então essa relação é muito importante para deixar essa relação num formato mais conhecido, é só multiplicar por c ao quadrado e passar esse p ao quadrado para o outro lado. Então vai ser energia ao quadrado igual a massa ao quadrado vezes c na quarta, mais o módulo de p ao quadrado vezes o c ao quadrado. Vamos só para um referencial interessante, né? Que é o referencial em que esse objeto que tem essa energia nesse momento está em repouso. Então, no referencial de repouso, a gente tem que o quê? P é igual a zero, certo? Então, nós temos que a energia vai ser a energia ao quadrado, né? É massa ao quadrado vezes c na quarta, mais zero. Então, tirando essa raiz quadrada, a gente chega que E é igual a mc ao quadrado. E essa aqui é uma equação muito famosa que provavelmente você já viu em algum lugar. Essa aqui é a energia de repouso de algum objeto. Então, é um pouco diferente de modo como a gente define energia na, na mecânica clássica, Newton, em que a energia de um objeto que estava em repouso, sem nenhum tipo de potencial externo, seria zero. Aqui, ela tem alguma energia que é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É, Agora, então a gente pode chamar isso aqui, por exemplo, de a energia de repouso, por exemplo, que é o que eu... Só para dar um nome. Agora vamos comparar com a energia para qualquer referencial. Então, para um referencial qualquer, a gente viu que essa é, energia é igual a gama mc ao quadrado, certo? O que acontece se a gente diminuir a energia dessa energia de repouso? Bom, é, dessa energia, se diminuirmos a energia de repouso, o que a gente sobra é só a energia que é devido ao movimento dessa corpo. Aqui, claro que a gente está considerando um caso que não tem nenhum potencial externo, então toda a energia ela é ou a energia de repouso, que a gente calculou agora, ou a energia devido ao movimento. Então, o que acontece aqui é que só vai sobrar a energia devido ao movimento. Essa energia devido ao movimento, a gente vai chamar de energia cinética. Então, isso aqui é energia cinética, que a gente vai dar o nome de K. De K, então, vai ser a energia total, gama mc ao quadrado, menos a energia de repouso, que é mc ao quadrado. Então, a expressão para energia cinética, descrito de jeito mais legal, vai ser gama menos 1 vezes mc ao quadrado. Certo? Então, a gente viu aqui a energia e a energia cinética de um objeto qualquer de massa m em relatividade restrita. Agora, é importante falar sobre um caso especial que é o fóton. Classicamente, o fóton ele não tem massa. O fóton não tem massa em qualquer situação. Mas, então, classicamente, ele não ter massa significa que ele não tem momento e aqui, como a energia é gama mc ao quadrado, ele também não teria energia, né? Então, se a gente analisasse o fóton classicamente, essas duas quantidades aqui teriam que ser zero para ele. Mas
essa não é o resultado que a gente obtém quando a gente considera mecânica quântica. Então, eu só vou escrever aqui, classicamente, o P e o E são o zero do fóton, aqui em modo, pois a massa do fóton é zero. Mas a gente sabe que fótons têm momento sim. Isso experimentalmente. Experimentalmente, que o momento é diferente de zero. Inclusive, a gente sabe disso, é uma verdade tão grande para a gente, que a gente pode usar o momento que a luz tem a nosso favor. Então, uma forma de, por exemplo, de usar isso, eu vou colocar aqui, essa página do Wikipedia, depois você pode pesquisar, sobre a ideia do vento solar. E basicamente a ideia é que a gente pode construir uma nave espacial que ela tem um espelho bem grande e a luz vai bater nesse espelho e esse espelho que vai bater e a luz que vai bater no espelho vai transferir o momento dele para a nave espacial e assim a gente consegue usar uma proporção da luz batendo na nossa nave para empurrar a nossa nave. Então essa é uma ideia interessante. Então como é que a gente pode entender que fótons têm massa, têm energia e têm momento, sendo que a massa deles é zero? O que a gente tem é que a relação que vem lá de Planck, que é mecânica quântica, que ondas elas vão ter energia que ela tem a ver com a frequência dessa, dessa onda. Então essa aqui é a frequência da nossa luz e existe uma constante entre esses dois que é o h. Esse aqui é a constante de Planck, é a chamada constante de Planck. Isso aqui é só um número, é só uma constante. Ela vai ter unidades de energia vezes segundo. É uma quantidade muito importante de mecânica quântica. Para a gente aqui, em relatividade, ela aparece meio que sem muita explicação, mas é só para a gente entender como lidar com o fóton nessa situação aqui, a gente usa essa expressão. Então, é, como a gente tem antes, como a gente calculou, E ao quadrado igual a massa ao quadrado vezes o C na quarta, mais o momento vezes o C ao quadrado, e a gente tem massa igual a zero para o fóton, então a gente vai ficar com E ao quadrado igual ao módulo de P ao quadrado C ao quadrado. Ou tirando a raiz quadrada, a energia é igual a P vezes C. Então, como a gente sabe que a energia é H vezes a frequência, a gente tem que o momento do fóton ele é H vezes a frequência dividido por C. Então essa aqui é o momento e energia do fóton que vamos usar na relatividade restrita e é tudo consistente com o que a gente entende do fóton, né? Porque se a gente fazer o Pmi do fóton, como é que ele vai ser? Ele vai ser E sobre C P, que nesse caso fica HF, que é a energia sobre C. E aqui a gente tem HF sobre C em forma de vetor, né? Vamos dizer que um vetor L, que seria o vetor que a luz aponta. Só para ficar então mais claro essa ideia de a luz onde aponta, vamos dizer que a luz que a gente está calculando aqui
ela está presa ao plano x, y, ou seja, a componente que a luz está apontando no eixo z é zero, e a luz está fazendo algum ângulo θ aqui com o x. Então essa aqui é a luz. Então a gente sabe que o px ele é o módulo de p vezes o cosseno de θ, é claro, né, que vai ser com essa componente aqui, e o py vai ser o seno do módulo. Então aqui, é claro, vai ficar mais fácil de entender o quadrivetor dessa forma. Ele vai ser, na primeira componente, né, energia sobre C, então HF sobre C. Na componente X, ele é o módulo de P, que é HF sobre C vezes o cosseno do θ. E em Y ele vai ser HF sobre C seno de θ. E aqui no Z a gente definiu como zero, só nesse caso aqui, em que a luz está no eixo, está no plano XY, para ficar um pouco mais claro essa construção. Então, a gente pode prosseguir aqui e dar um exemplo de um exercício que usa esses conceitos aqui de energia, momento para o fóton. E é um exemplo que já vai nos dar também um efeito bem interessante, que é um efeito que a gente poderia calcular experimentalmente, provar experimentalmente a relatividade restrita por esse efeito aqui, que é o efeito Doppler. Então, qual que é a ideia desse efeito Doppler? A gente vai ter em S, no referencial S, uma luz que vai estar sendo vista do jeito que a gente tinha escrito antes, com o ângulo θ em yx. E como a gente viu, o quadrimomento da luz vai ficar, deixa eu abrir aqui, E sobre C, Px, Py, e no conjunto Z a gente definiu como zero, nesse exemplo. Como é que a gente tem isso aqui em S'? Bom, a solução disso aqui é claro que é um quadrimomento, então para mudar de referencial, basta usar as transformações de Lorentz. Então vamos fazer essa transformação. Ela é P' Mi, é a matriz de Lorentz, o P Ni. Então quem que é P' são todos os componentes, só que agora com linha nelas, né? Então o E' sobre C, Px', Py' e Pz' vezes a matriz igual, quer dizer, desculpa, a matriz de Lorentz, que menos beta gama 00, menos beta gama, gama 00, 0010, 0001, vezes o vetor Pni, que é o vetor que a gente tinha aqui em cima, né? Então temos E sobre C, Px, Py, e a componente Z a gente define como zero. E resolvendo essa multiplicação, a gente ganha um vetor que ele é gama vezes EC menos beta gama Px menos beta gama E sobre C mais gama Px, Py e zero, né? O PZ' é zero, como a gente espera que seja. Então, se a gente olhar só para a primeira componente aqui dessa igualdade, a gente tem que E', eu já vou multiplicar por C, vai ficar igual a gama E menos beta gama, beta C gama Px. Agora eu vou usar as informações que a gente tinha sobre o fóton. O E ele é Hni, né? Então temos o E que é igual a Hni e o módulo de P ele é Hni sobre C ou HF, né? Aqui a gente está a frequência ela pode ser tanto escrita como Ni ou F. Então em alguns momentos aqui eu estava escrevendo como F. Então aqui eu vou continuar escrevendo como F para
ficar consistente. Então, a frequência, a energia é HF, o momento é HF sobre C. Então, aqui, usando essa expressão, a gente fica com H, o F', o gama eu vou faturar, o E é o H vezes o F, não, referencial sem a linha, menos beta C, o Px ele é o módulo de P vezes o cosseno de θ, o módulo de P é HF sobre C vezes o cosseno de θ. Então daqui a gente pode cortar esse C com esse C aqui e cortar todos os H's também, que aparecem em todas as expressões, e puxar a frequência para fora do parênteses, a gente fica com F' é igual a gama F 1 menos o cosseno de θ, beta cosseno de θ. E essa aqui é a expressão para o efeito Doppler e da luz dentro da relatividade restrita. A frequência da luz vista de um referencial é diferente da frequência vista por outro referencial.